Ore pelo favor de Deus hoje, uma oração poderosa para começar sua manhã. Antes mesmo de erguer a nossa voz em oração neste dia, eu quero abrir o meu coração com você e compartilhar algo profundo, algo que pode ecoar na sua própria história de vida. Muitas vezes acreditamos que o segredo para vencer na vida é trabalhar mais, planejar mais, se esforçar mais. Ficamos noites acordados, tentando calcular cada detalhe, acreditando que, se dermos o nosso máximo, as coisas finalmente vão acontecer. Mas talvez você já tenha sentido o que eu senti. Por mais que eu me esforçasse, parecia que as portas não se abriam, que o caminho permanecia bloqueado, que tudo ao meu redor estava travado. Eu me sentia cansado, preso, invisível. Foi nesse ponto que percebi que não era apenas de soluções que eu precisava, mas de algo muito maior. Eu precisava da graça e do favor de Deus. Porque o favor do Senhor não é conquistado pelo nosso suor, nem comprado com as nossas obras. Ele é o reflexo do amor dele derramado sobre nós, a prova de que ele se agrada em cuidar da nossa vida. E quando Deus decide colocar o seu favor sobre alguém, tudo muda. Uma simples palavra de Deus pode abrir uma porta que anos de esforço não conseguiriam abrir. É como está escrito no Salmo 119, de todo o coração imploro a tua graça, tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa. Essa palavra não é apenas uma poesia antiga, é um chamado vivo para que entendamos que não precisamos conquistar o coração de Deus com performance, mas nos render ao seu amor que é derramado sobre nós. Quando falamos sobre o favor de Deus, precisamos compreender que ele não é uma teoria abstrata, mas uma realidade palpável que transforma situações concretas. Pense em Maria, mãe de Jesus. Ela não era famosa, não era rica, não tinha influência política. No entanto, em Lucas capítulo 1, versículo 28, o anjo lhe disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. O que fez Maria ser escolhida? Não foi sua posição social, mas a graça de Deus derramada sobre a sua vida. O favor divino a envolveu e a colocou em um propósito que mudaria a história da humanidade. E quando olhamos para a mulher adúltera em João 8, vemos outro retrato poderoso da graça. Aquela mulher não tinha saída. Cercada de acusadores, ela aguardava a morte. Mas diante de Jesus, a sentença de condenação foi substituída por misericórdia. Ele declarou: aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E um a um, todos foram embora. Por fim, Jesus disse: eu também não a condeno, vai, não peque mais. Esse é o favor que nos alcança. Um favor que não faz sentido para a lógica humana, mas que abre caminhos, restaura destinos e muda histórias. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, acusado, sem forças, sem saída. Mas a mensagem do favor de Deus é clara. Ele não olha para o seu passado como os homens olham, ele olha para o seu coração disposto a recomeçar. O favor de Deus é como uma chave invisível que abre portas que, aos olhos humanos, jamais se abririam. É esse favor que transforma ambientes, que muda diagnósticos, que coloca pessoas simples em lugares de honra. E sabe o que é mais impressionante? Ele não depende do nosso currículo, das nossas conquistas ou do quanto acumulamos. O favor vem quando nos rendemos ao Senhor e buscamos a sua face acima de qualquer coisa. É por isso que Jesus ensinou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Note que ele não diz: busque as coisas e depois o reino. O favor é consequência da intimidade com Deus, e não o contrário. Quando escolhemos a presença dele, a graça nos acompanha. E isso não significa ausência de lutas, mas sim que, em meio às lutas, teremos a marca do cuidado sobrenatural do Pai. Quantas vezes você já passou por situações em que não via saída, mas de repente uma solução inesperada surgiu? Isso não foi acaso. Isso é favor. É Deus dizendo: eu estou no controle da sua história. Então, não corra apenas atrás de sucesso. Conquiste primeiro a presença de Deus, porque o sucesso verdadeiro é ter o céu se movendo a seu favor. Há momentos em que nos sentimos esgotados, como se nossas forças fossem insuficientes para dar mais um passo. Nessas horas, é fácil acreditar que Deus se esqueceu de nós ou que não somos dignos da sua atenção. Mas a verdade é que o favor de Deus não está condicionado ao quanto acertamos, e sim à grandeza do seu amor por nós. Ele nos ama em meio às nossas falhas, e é justamente isso que torna a graça tão poderosa. Em segunda carta de Paulo a Coríntios capítulo 12, o Senhor declarou a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Isso significa que até mesmo nossas limitações podem se tornar palco da manifestação divina. Onde você vê fraqueza, Deus vê oportunidade para derramar o seu favor. Onde você vê vergonha, Ele prepara a honra. Onde você vê impossibilidade, Ele cria milagres. É por isso que não precisamos viver tentando provar nosso valor para o mundo. Somos filhos amados do Pai, e Ele mesmo se encarrega de exaltar aqueles que se humilham diante dele. A vida pode tentar nos convencer de que estamos atrasados, de que ficamos para trás, mas o favor do Senhor nunca chega tarde. Ele chega no tempo exato, transformando lágrimas em testemunhos. Quando falamos em favor de Deus, precisamos entender que Ele não se limita a um único aspecto da nossa vida. O favor divino pode se manifestar em cada detalhe, na família, no trabalho, nas decisões, na saúde, nos relacionamentos e até mesmo na nossa caminhada espiritual. Ele é como uma cobertura celestial que nos acompanha, abrindo oportunidades que ninguém poderia imaginar. Talvez você já tenha experimentado isso. Uma porta que se abriu sem explicação, uma pessoa que apareceu no momento certo, uma solução que veio quando tudo parecia perdido. Esse é o cuidado de Deus se movendo a seu favor. E quando pedimos a Ele, podemos ter certeza de que não estamos clamando em vão. O Senhor prometeu em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso significa que existe um nível de favor que só é revelado quando nos colocamos de joelhos diante de Deus. Ele deseja nos mostrar coisas que estão além da nossa visão humana. Mas para isso, precisamos aprender a confiar mais no seu agir do que na nossa própria força. Quanto mais dependemos do Senhor, mais espaço damos para que o favor dele se manifeste. Existem situações em que o inimigo tenta nos fazer acreditar que somos indignos do favor de Deus. Ele sussurra mentiras dizendo que já falhamos demais, que não merecemos nada além de derrota, que Deus não pode mais nos usar. Mas a verdade é que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e o seu favor não está baseado em nossa perfeição, mas na cruz de Cristo. Foi lá, naquele sacrifício, que recebemos o acesso à graça e à vida abundante. Por isso, não importa o que você fez ontem, hoje é um novo dia para recomeçar debaixo do favor de Deus. Ele pega os pedaços quebrados da nossa vida e transforma em um vaso de honra. Ele cobre aquilo que não conseguimos consertar com a sua graça. Como está escrito em Romanos 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que o acusador pode até tentar nos apontar, mas a voz de Jesus fala mais alto: você é perdoado, você é amado, você é meu. Esse é o verdadeiro favor. Não apenas abrir portas materiais, mas restaurar o coração, curar feridas internas e nos devolver dignidade. O favor de Deus também se manifesta na forma como Ele nos guia em nossas escolhas. Quantas vezes ficamos confusos diante de decisões importantes, seja em nossa carreira, nos relacionamentos, na família ou até mesmo em questões espirituais? Muitas vezes, temos medo de errar, medo de escolher o caminho errado. Mas quando estamos debaixo do favor do Senhor, não caminhamos sozinhos. A palavra de Deus em Provérbios 3 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que não precisamos ter todas as respostas, precisamos apenas ter confiança em quem segura o futuro em suas mãos. O favor de Deus é a bússola que aponta a direção certa mesmo quando o cenário parece confuso. É Ele que nos conecta às pessoas certas, que nos afasta dos lugares errados e que abre portas que realmente fazem parte do nosso destino. Quando entregamos a Ele nossas escolhas, descobrimos que nunca estaremos perdidos, porque o favor do Pai é a direção perfeita para o nosso caminho. Quando falamos em favor de Deus, não podemos esquecer que Ele também toca as áreas mais sensíveis da nossa vida: a família, as finanças, a saúde e o coração. Muitas vezes carregamos dores escondidas dentro do lar, conflitos que parecem não ter solução, divisões que geram mágoa. Mas o favor de Deus é capaz de trazer cura onde havia ferida, paz onde havia tensão e união onde havia separação. O mesmo acontece nas finanças. O Senhor não deseja apenas que sobrevivamos, mas que vivamos em abundância para que possamos também abençoar outros. Em Deuteronômio 28:12 está escrito: o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no tempo certo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Esse é o favor que multiplica, que amplia, que transforma o pouco em muito. E ainda, quando pensamos na saúde, precisamos lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O favor de Deus não apenas renova a alma,
mas também traz vigor, fortalece e restaura aquilo que parecia perdido. O favor do Senhor alcança todas as áreas porque Ele é Deus completo, e não deixa faltar nada àqueles que o buscam. Uma das maiores marcas do favor de Deus é que Ele nos dá forças para permanecer firmes mesmo quando a vida parece desmoronar. Haverá dias em que o coração se sentirá pesado, em que os sonhos parecerão distantes e em que o inimigo tentará plantar dúvidas sobre o futuro. Mas nesses momentos, precisamos lembrar que o favor de Deus não depende das circunstâncias. Ele é constante, porque o Senhor é fiel e não muda. Como está em Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O favor de Deus é essa mão que nos levanta quando caímos, que nos sustenta quando pensamos em desistir, que nos dá coragem quando o medo grita dentro de nós. Ele transforma o desespero em esperança, o cansaço em ânimo e o impossível em testemunho. Por isso, caminhar debaixo desse favor é ter a certeza de que, mesmo em meio à escuridão, uma luz continua brilhando sobre nós. Hoje, depois de refletirmos sobre o poder transformador do favor de Deus, podemos entender que ele não é apenas um detalhe espiritual, mas uma força que muda destinos. O favor nos lembra de que não estamos sozinhos, de que não dependemos apenas do nosso esforço humano, mas da mão poderosa do Senhor que guia, fortalece e abre caminhos. Ele é quem nos levanta quando caímos, quem nos mostra que não é tarde demais para recomeçar e quem nos dá coragem para continuar, mesmo quando tudo parece contrário. Por isso, neste momento, nos colocamos em oração com o coração rendido. Senhor, eu reconheço que sem o teu favor nada posso fazer. Por isso, entrego meus sonhos, minhas batalhas, minhas preocupações e todo o meu ser diante de ti. Derrama sobre mim a tua graça, guia os meus passos, abre as portas que precisam ser abertas e fecha as que não fazem parte do teu propósito. Que a tua presença seja minha maior busca e que o teu favor seja a marca visível da tua bondade em minha vida. Eu declaro que, a partir de hoje, viverei não pelo medo, mas pela fé, não pela força do meu braço, mas pela força do teu espírito. Eu creio, Senhor, que o teu favor me acompanhará todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. E que esta oração seja não apenas palavras ditas, mas um marco espiritual em sua vida, um divisor de águas que abre um novo tempo de esperança, propósito e vitória. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários. Amém. Eu recebo o favor de Deus sobre a minha vida hoje.